Integridade, conformidade e gestão de risco são temas que estão em evidência ao redor do mundo e não poderia ser diferente na perspectiva das fundações de apoio. Mais do que prestação de contas e transparência, é preciso ter um olhar para a cultura de integridade. E é isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Para isso, nós vamos receber a Aline Ribeiro, que é gestora especializada em crises com uma jornada profissional dedicada à gestão estratégica de pessoas, finanças, educação e à gestão de crises dentro de projetos humanitários em saúde. E a Mariana Pet, que é a nossa analista de integridade complexa aqui na Fiotec. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Rosa. Obrigada a vocês. Então, vamos começar por uma parte mais simples, digamos assim. Eu queria saber o que significa na prática ter uma cultura de integridade dentro de uma organização. Vou começar. Queria dar um passo para trás. Eu uso muito esse ditado nesse enunciado longo aí sobre a minha vida. De um ditado africano que eu gosto muito, que é: preciso recuar para melhor avançar, para melhor saltar. E aí eu gosto muito de dar passos para trás quando as pessoas me perguntam, até para me ajudar a refletir, que é quando você pergunta o que significa ter uma cultura, eu dou um passo para trás para entender primeiro o que é uma cultura, né? Quando a gente fala de cultura institucional, é um conjunto, né, de regras, de valores, traduzidos em comportamentos, né? E aí quando a gente fala sobre regras e valores e ética, até parece um pouco cansativo, porque normalmente, frequentemente, parte do ingrediente, quando a gente fala de integridade, compliance, etc., a gente fala de ética, fala de transparência, fala de responsabilização, fala de grandes termos, né? Grandes palavras que vêm com um saco de responsabilidades ou cheias de outros significados. E por que isso é tão interessante? Porque eu acho que cultura em si tem um impacto muito grande, primeiramente, na questão de engajamento. Eu acho que a melhor palavra para colocar aqui é engajamento dos colaboradores. E quando a gente fala de colaboradores, líderes inclusos, né? Eu acho que não existe a casta colaborador e a casta liderança. Não deveria ser considerado separado. E aí, quando a gente fala em engajamento, também tem aquela... Não sei se vocês já ouviram falar sobre o orgulho em pertencer. A gente fala muito de pertencimento na gestão estratégica de pessoas. Então, acho que a cultura tem um impacto muito grande nisso. Segundo caso, grande impacto na construção de ambientes psicologicamente seguros. Vamos falar um pouco mais sobre isso um pouco mais na frente. E na questão prática mesmo de construção de ambiente de integridade, né? Construção de por que aqui estou, o que faz sentido, para onde vamos, de onde viemos, para onde vamos e assim em diante. Eu acho que quando a gente pensa em compliance, integridade, a gente tende a pensar que é uma coisa que está muito distante da nossa realidade, né? Que está lá na organização onde a gente trabalha, seja ela uma fundação de apoio, seja ela uma empresa. Mas, na verdade, o compliance está no nosso dia a dia. Porque o compliance é a gente fazer o certo, é a gente respeitar as regras, né? E fazer o certo quando ninguém está vendo, porque é muito fácil a gente fazer o certo quando alguém está vendo, né? Então, alguns exemplos de situações do nosso dia a dia, né? Quando a gente está dirigindo, a gente para na faixa de pedestre para o pedestre passar. Quando a gente está num transporte público, né, no metrô ou no ônibus, a gente finge que a gente está dormindo para não ceder o nosso lugar. Né? Quando a gente está num restaurante e o garçom traz a conta e você percebe que faltou uma bebida, você avisa que está faltando aquela bebida na conta. Então, o compliance está no nosso dia a dia. A gente tem uma certa dificuldade de entender isso, né? Mas ele está no nosso dia a dia. E aí, quando a gente pensa numa organização, a gente pega pessoas de mundos muito diferentes, né? Então, uma pessoa, ela estudou a vida inteira num colégio público, a outra estudou a vida inteira num colégio particular. Uma pessoa é filha única, a outra tem 3 irmãos. Uma pessoa trabalhou em só uma organização, outra trabalhou em várias organizações. Então, assim, cada um tem a sua experiência, a sua vivência, e a gente coloca todo mundo para trabalhar junto. E aí a gente cria essa cultura, e buscando uma cultura de integridade, né? E é um desafio, claro, a organização precisa ter todos os seus valores. E aí, para isso, até a gente tem o nosso código de conduta ética, né? Que ali a gente consegue basear todas as nossas condutas adequadas e até mesmo inadequadas, né? Para a gente conseguir conviver
dentro da organização e criar essa cultura de integridade. Aproveitando o que você falou nessa questão, né? A gente temos regras que é seguir, mas acima de tudo, né, da política, das regras, a gente tem que ter o entendimento dessas pessoas. Isso fala muito sobre comportamento. Qual a principal barreira que vocês identificam nas pessoas para que elas entendam essa cultura de integridade? São muitas barreiras, mas vamos lá. Eu gosto do número 3, então vou citar 3 aqui. Como eu tenho costume de dar aula, eu vou ser um pouco didática. Eu gosto muito dos simples, né? O que, o como, o quando. Eu acho que a primeira barreira é o que. É o veículo, de fato. Eu não consigo ser se eu não tenho nem consciência de quem eu sou, né? Eu não consigo praticar se eu não sei o que me é esperado. Então, o veículo em si, quais são as regras, né? O que se é esperado de mim? Onde elas estão? Se estão coladas na parede, se estão, como você falou, num livrinho, ou se alguém me deu alguma palestra, ou se quando eu entrei na instituição me foi conversado, me fizeram assinar um termo, enfim, o que seja. Mas o que? Eu acho que precisa estar claro o que me é importante dentro deste espaço, dentro desta cultura, seja ela qual for. Acho que a segunda grande barreira seria, eu chamo isso de como, né? A acessibilidade. E acessibilidade não no termo não da forma que a gente mais conhece hoje em dia, mas a acessibilidade de como ela está visível. Primeiro a conscientização e depois aonde eu posso ir atrás dessas regras e desse comportamento que me é esperado. E muitas vezes não está acessível porque não me foi conversado, não me foi passado, eu não tenho a prática ou a índole ou o valor, né, as coerências que você falou de esperar ali pela faixa para poder atravessar na faixa e assim em diante. Então, acho que a acessibilidade desse termo e dessa forma também muito importante e acredito que grandes barreiras. E terceira, acho que não porque é a última, mas principalmente quando a gente fala de cultura e pensando na nossa própria, a ideia de conceitos e preconceitos e expectativas e o que me é esperado. E o rótulo, né, da palavra preconceito mesmo, do grego estratégia, quando a gente fala de o que está ali por dentro, antes de eu lidar com isso. E existe um grande preconceito quando se fala de compliance, independente de onde estejamos, que é a ideia normativa, punitiva, a polícia está chegando, olha ali aquela pessoa que está me julgando por algum motivo, seja ele qual for. E esse preconceito, muitas vezes, na nossa cultura não é tão positivo, né? Então, existe um grande trabalho aí nessa terceira barreira desses rótulos pré-definidos. Eu colocaria como essas 3 principais. E você, Mariana? Eu acho que as pessoas, quando pensam em integridade e compliance, normalmente, além de tudo isso que a gente falou, normalmente ou elas têm medo, né, como você falou, ou elas acham chato. Então, eu acho que um dos desafios é a gente tentar aproximar o Departamento de Integridade e Compliance de toda a organização, né, de todos os outros departamentos, até porque sozinho a gente não consegue fazer nada, né, Aline? A gente precisa da ajuda de todo mundo. Então, eu acho que essa questão do medo ou de achar chato é um desafio grande para a gente se aproximar. Nesse sentido, eu trago até esse conceito de ambiente de confiança, né? Construir um ambiente de confiança entre as pessoas, a gente ter tendência a desconfiar, né, das pessoas. Não sei se é das pessoas, nós brasileiros, a gente tem essa tendência. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho como é essa construção desse ambiente de confiança para fortalecer a cultura da integridade, fortalecimento da governança. Como é que é isso para vocês, na visão de vocês? Vou dar um outro passo para trás para falar de cultura, de novo. E quando você fala sobre a nossa cultura, será que ela se encaixa ou favorece e não favorece no nosso caso, né? Dessas etiquetas e desses rótulos. Eu acredito que a gente vem, né, a gente, brasileiras, e com muito orgulho, viemos de uma cultura um tanto patriarcal, colonizadora, submissa e tantas outras características não tão favoráveis. E talvez com grandes aspas aí, brackets, enfim, de que não tomamos ação ou estamos sempre num passo atrás nesse caso negativo, né? De ser líderes, né? De sermos líderes, de estar à frente
do que a gente acredita como ética, como valores, como os morais, enfim. Enquanto você fala de ambiente de segurança, nós chamamos isso, mundo educacional, e o grande Timothy Clark, que quem cunhou e tem um livro sobre segurança psicológica, ele chama isso de ambiente de segurança psicológica. E que, em grande suma, aqui, tentando resumir um livro que é incrível, ele fala sobre a segurança de sentir-se aceito e a segurança de sentir-se seguro. E seguro aqui no caso de aprender ou desaprender, de errar, de me expressar, de colocar a minha voz. Então, não só uma segurança física, como uma segurança emocional. E aí, nesse caso, criar ambientes seguros, para mim, é a expressão dessa segurança psicológica que Timothy Clark e tantas outras pessoas falam, e que vem também do que a gente falou um pouco antes sobre cultura e sobre liderar, essa questão cultural, tentando fazer aqui uma grande tapeçaria aqui dos assuntos, que é não só estarmos em um ambiente em que nos sentimos aceitos, mas também temos espaço para errar, onde o erro não é subestimado, ele é entendido, onde ele é valorizado, ele pode sim ser valorizado, onde existe o que eu chamo de uma inteligência emocional, por mais que velada. E aí, falando de inteligência emocional, eu trago o Daniel Goleman, que esteve recentemente no Rio de Janeiro, incrível. Ele fala muito sobre inteligência emocional e também em grande suma, assim, em grandes linhas, que é nada mais do que a gente já faz, principalmente quem é terapeutizado, já faz sobre trabalhar entre autoconfiança, autossegurança, empatia social, sensibilidade social, temas em que quanto mais você trabalha, mais te favorece ao outro, favorece ao senso de comunidade, e aí junta com tudo aquilo que a gente falou no começo, de pertencimento, de orgulho em pertencer, de fazer parte de uma mesma cultura, não só de uma mesma instituição. Tô falando demais, Mariana, vou deixar você. Adorei. Não, como a Rosa falou, né, essa questão da gente ser brasileiro, porque eu acho que isso influencia muito. No Brasil, a gente tem uma cultura de eu desconfio até que me prove o contrário. E em outras culturas, né, é o contrário. Eu confio até que me prove o contrário. Então, realmente, no Brasil é um desafio a gente criar esse ambiente de confiança. Mas eu acredito que sim, é possível, né? Se a gente tem um canal aberto, que a gente possa conversar quando surgir alguma questão ou tiver algum erro, né? Como a Aline falou. Eu costumo dizer que só não erra quem não trabalha, né? Porque todo mundo erra. A questão é um erro de boa fé ou não, né? Mas então a gente tem que... as pessoas também que são terapeutizadas, né, já vão desenvolvendo essa questão do autoconhecimento e tudo mais, para a gente se sentir à vontade de conversar, né, e resolver as questões. Mas isso é um desafio para sempre, para todo mundo, em qualquer lugar. E aí, só para complementar, porque quando a gente fala de desafio e de falar, o verbo falar, né? Hoje em dia a gente está em tempos... sem falar aqui de mídia social, nem quero entrar nessa seara, mas que eu preciso emitir opinião, né? Eu falo, eu preciso falar. A gente fala, oi, tudo bem? Eu não quero nem saber da resposta, né? Assim, não estou nem preocupado, estou só demonstrando aqui o meu carinho, porque eu tenho que demonstrar, porque assim... Para, respira. Quando a gente fala de escuta ativa, é escutar, não é só entrar pelo ouvido e sair pelo outro, né? É realmente ouvir. E aí, por isso que eu falo desses valores de inteligência emocional, né? De sensibilidade social, de empatia. É escutar, é ouvir. Para você produzir um feedback honesto, você precisa escutar, entender, digerir, decantar, para aquilo fazer sentido e depois emitir uma resposta, né? Então, é muito sobre isso. E, assim, aproveitando, né? Falando de liderança, qual o papel da liderança nessa construção dessa cultura de integridade? Fundamental. De fundamentos, pilares. E quando eu falo pilares, eu lembro do castelo, que eu fui visitar, achei incrível. Maravilhoso. Não... É simples assim, o que liderança faz vira norma, e o que liderança normativa, seja qual for a palavra, é o que fica coerente dentro de comportamentos, hábitos e culturas, né? Então, tanto na teoria quanto na prática, top-down.
Assim, tem que sair do topo. Coerência, ética, grandes valores, precisam, vou repetir, precisam ser liderados por exemplo. E aí, não vai muito longe. Pensa nas nossas estruturas familiares, no nosso sentido próprio, né, de comunidade. Se você é pai, mãe, se cuida de alguém de alguma forma direta ou indireta. A pessoa que está ali do outro lado, ou nem ali do outro lado, né, tá aí a gente separando mais uma vez, que está aprendendo junto com você está o tempo todo sendo exemplo, né? A esponja e a outra pessoa que está jogando a água na esponja. Vamos pensar nessa analogia. Você tem que ser o exemplo, a água tem que sair de você. Então, vamos pensar aqui na prática de liderança, né? Tem que ser coerente. A ética tem que fazer sentido para quem está lá em cima, dependendo da estrutura, lá em cima ou do lado, para que eu tenha tomadas de decisões coerentes e que façam sentido. É o bom senso. A gente comentou um pouco antes de começar aqui sobre como funciona, né, o bom senso ou o senso comum. E muitas vezes, na nossa cultura, isso não é tão claro, não é tão bem estabelecido. Porque o que é bom ou ético para mim, nem sempre é para o outro. E muitas vezes a gente precisa de um código de conduta em que fale, né, o que é aceito, o que é não aceito. Rótulos são importantes. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me falou, está escrito aqui nessa garrafa de vidro que essa garrafa de vidro não pode ser jogada na cabeça de alguma outra pessoa. Alguém precisou escrever aquilo para aquilo virar bom senso. Exatamente. E muitas vezes bom senso vem também de processos judiciais e assim em diante. Mas, na prática, liderança. E eu acho que liderança tem um papel fundamental aí. Não só em liderar com exemplo, mas também institucionalizar tudo isso. A estratégia, né? Colocar ética, compliance, integridade nas estratégias, na ESG. Colocar isso de uma forma tátil, né? Para que isso seja visto e experimentado mesmo, ali no resultado, na fonte. Criar canais de denúncia, ter imparcialidade. Enfim, acho que você vai falar muito melhor do que eu sobre o que é aqui na Fiotec. Não, eu acho que é tudo isso. E só um comentário sobre essa questão do bom senso, né? Eu tive um professor que ele falava que bom senso, cada um tem o seu. Né? Eu acho que eu tenho bom senso, Rosa acha que tem bom senso e a Aline acha que tem bom senso, porque existe o senso comum, né? Então acho legal a gente falar sobre isso também. E aproveitando que a gente falou da liderança, e como o comportamento das equipes influenciam ou até comprometem a integridade institucional? Então, quando a gente fala de comportamento de equipes, e aí batendo na tecla da pergunta anterior sobre liderança, ressaltando um ponto aqui, e aí eu gosto muito de falar sobre responsabilização, o accountability, ou o que a gente traduziu aqui na nossa cultura de sentimento de dono, sensação de ser dono. Somos todos líderes, né, do nosso próprio negócio, o meu próprio eu, o corpo em que habito, o templo em que me pertence. E dentro dessa questão, dessa ideia, desse conceito, vamos colocar assim, sobre sou líder de mim mesmo, e gostaria que todos trabalhássemos para que fôssemos líderes, acho que a sociedade viveria em normas um pouco mais claras. Responsabilização acho que envolve muito sobre outro conceito que se fala muito dentro de educação, que é a coragem intelectual. A coragem intelectual é sobre não só a segurança emocional, mas a inteligência emocional que a gente falou antes, e de trabalhar conceitos de automotivação, autopercepção, olhar para dentro e entender o que de mim eu posso dar, o que de mim eu preciso ainda trabalhar, quais são os meus limites, até que ponto eu consigo ir. E a partir do momento em que eu entendo isso, eu entendo quais são as minhas limitações também, né? E aonde estão potenciais problemas ou potenciais desafios. E é isso que eu demonstro na minha sociedade, né? É isso que eu demonstro, primeiro, na minha própria comunidade, eu e minha família. É isso que eu demonstro na minha segunda comunidade, eu e meu trabalho. Então, voltando à sua pergunta, como é que o colaborador influencia nisso? Ele é líder de si próprio, né? Ele é responsável pelas suas próprias ações. E a partir do momento que eu não tomo responsabilidade total, completa sobre eu fiz isso, eu tenho consequências e assumo as consequências,
A gente está num debate, né? Vou até colocar aqui uma questão pessoal, eu e meu marido, a gente brinca muito em casa sobre você fez isso, mas essa culpa não foi minha. E ele vem e me responde, a culpa é minha e eu coloco em quem quiser. Existe essa brincadeira, um tanto portuguesa, ele é português. E aí eu brinco sobre, é verdade, coloca em quem quiser, mas quando a gente sempre aponta o culpado, aí eu brinco com outra questão, né? Quando a gente aponta um dedo e um dedo vai pra frente, mas os outros 4 voltam pra gente, né? Então, assim, são muitos mais dedos voltados pra mim, ou seja, muitos mais pontos em que eu mesma posso refletir, se eu me considero líder de mim mesma, do que, peraí, tem um papel da influência do outro. Claro, assim, a natureza humana é vulnerável, é interdependente, ou seja, temos sempre responsabilidades alheias e conectas, mas muitas vezes, se você parar para pensar, qualquer que seja a questão, pessoal ou profissional, vai voltar muito mais vezes para o seu comportamento. O que você agiu, o que você fez, deixou de fazer, o que você considera e assim diante. Então, assim, tentando resumir essa questão aqui, eu acho que se baseia na ser líder de si próprio, a questão da responsabilização vai sair. E é isso, liderar seus próprios atos. Individualmente, a gente precisa ser responsável, né, pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões e ter boa fé, né? E eu acho que também tem a questão da personalidade, eu brinco, né, que a gente precisa ter muita personalidade hoje em dia para a gente não ser engolido pelo mundo, né? Porque se você vê todo mundo indo por um caminho e você acha que não é o correto e você tem que ir para outro caminho, você tem que ter a personalidade de se colocar para você fazer o que você acha que você tem que fazer. Então, é isso, né? É ter a preocupação de fazer o correto, com a boa fé e ter personalidade. E ser autêntico, né? Existe trabalho e esforço. Vou repetir, ser autêntico exige trabalho e esforço, mas a alternativa é muito pior. Então... É isso aí. E, assim, na perspectiva que nós estamos lidando, né, com pessoas, além dos profissionais, quais estratégias ajudam a engajar essa cultura, alinhado, né, claro, aos valores éticos de uma organização? Falando um pouco de Fiotec, a gente, e seguindo aquela linha que eu comentei, né, que normalmente o pessoal ou tem medo do compliance ou acha chato, a gente tem feito algumas ações, a gente fez uma ação recentemente para engajar e para se aproximar mesmo de todos os departamentos, né, de todos os colaboradores, que a gente... tem o nosso código de conduta ética, que está disponível na intranet, e a gente criou o código de conduta de bolso, que é um código pequenininho, que é físico, e aqui a gente tem as condutas que são esperadas e as condutas que são inadequadas, né? E aí, para divulgar esse código, a gente fez uma dinâmica com o nosso Fiteco. Nós temos um Fiteco em tamanho... Fiteco é o nosso... Mascote. Fiteco é o nosso mascote. A gente tem um Fiteco grande e a gente foi em todos os departamentos com um grupo de pagode, tocando um sambinha lá, um pagode, e com sambas, né, que tinham a letra relativas ao Fiteco e ao código de conduta. Então a gente foi em todas as áreas e a gente conseguiu chamar atenção, foi um momento até bem descontraído, né? Todo mundo achou divertido, foi legal e a gente distribuiu, todo mundo, cada colaborador ganhou um código de conduta. Então a gente, em compliance aqui na Fiotec, a gente está tentando se aproximar através dessas ações também. E, em regras gerais, a gente traz muito conceitos, como eu já falei, né, de inteligência emocional e agilidade emocional. Agilidade emocional é um termo, eu brinco, é um upgrade, é o 2.0 da inteligência emocional, que é cunhado pela Susan David. E para um pouco responder à celeridade aqui do mundo institucional, dos mundos corporativos, que fala muito, não só sobre o que a gente já falou, né, de inteligência emocional, de se entender primeiro para poder praticar a sensibilidade e empatia social, mas também fala sobre reconhecimento de sentimentos e de emoções e usar isso como dados. Ou seja, como praticar isso, como praticar a agilidade emocional para poder ter esse termo colaborativo, favorável. E ela cita alguns pontos que falam sobre mudanças de perspectivas, sobre a importância da ressignificação,
sobre abandonar a ideia de estou sempre certo, foi assim que a gente sempre fez, e permitir-se perspectivas novas, permitir-se estar errado. Opa, não deu certo aqui, peraí, errei mesmo, assumo, errei, e seguimos em frente. Ela fala muito sobre a importância de enxergar os invisíveis. Eu acho isso muito bonito, né? Enxergar os invisíveis. E a gente só consegue enxergar aquilo que não está exposto, tátil, sensível, quando a gente trabalha na nossa própria sensibilidade. Hoje em dia, ainda bem que falar de terapeutizado, falar de terapias, de saúde emocional, saúde mental, são termos que não são mais tabus. Não muito tempo atrás, eu ouso nem falar, né? Nem na outra geração, mas não muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar, 30 anos atrás, as pessoas não se falavam sobre. E assim, se você falasse, corria, né, ia lá pro corredor. Peraí, será que você vai ganhar uma advertência? Será que alguém vai falar alguma coisa, você vai ter que mudar de departamento? E, sabe, você cria um medo tabu, e gera... Né? Exatamente, o que os tabus fazem, né? Gera um medo, uma distância, uma apatia, que é feito, de fato, para você manter, né, essa distância social. Distância social, olha aí, falando, já dá, né, já lembra de outras épocas. Mas voltando aqui a falar da agilidade emocional, ela cita muito no livro sobre agilidade emocional de passos mesmo, práticos sobre como entender os seus valores. O Simon Sinek fala muito sobre isso também, entender os seus porquês, praticar os seus porquês. E uma vez que eu tenho o porquê eu estou fazendo, o que me deixa feliz, o que me faz bem, como eu coloco isso em prática na sociedade, pessoal e profissional, eu consigo fazer isso de uma forma mais leve, mais natural, a coerência sai, se naturaliza, né? E uma vez que está naturalizado, as coisas vão fluindo. E entra em outro conceito, que é o conceito do flow, o neurocognitivo, que as pessoas, Marcelo Gleiser e tantos outros estão estudando hoje em dia. Enfim, referências são infinitas, mas é isso, colocar na prática. Queria só lembrar que exige esforço e prática, e dentro de esforço e prática somos todos humanos, e somos todos capazes de erros, e somos todos vulneráveis. Então hoje está muito na moda ir na academia, né? Então é que nem ir na academia, assim, as primeiras semanas, dias, meses, dependendo do quão apto você for a fazer exercício, ou do seu histórico de esporte, atleta de performance, não é tão fácil assim, mas exige esforço, exige paciência, e eu acho que, acima de tudo, compaixão, autocompaixão, porque assim, somos humanos, erramos, somos vulneráveis, e assim seguimos. Nossa! Agora, falando da gestão de riscos. Como a gestão de risco ajuda a fortalecer essa cultura de integridade e prevenir, né, condutas antiéticas? Sim. Eu falo muito também sobre gestão de crises, né? E eu brinco para quem é dessa área, e normalmente quem é dessa área, a gente imagina aquelas pessoas... sem falar aqui de etarismo, né? Mas umas pessoas assim mais anciãs e sisudas e não necessariamente do meu gênero e aí por diante, falando sobre risco, é a mesma coisa que crise, risco, e eu sempre brinco e falo, não, gente, riscos é o que eu gostaria que viesse antes da crise. E eu falo muito isso porque ajuda a ir no pé da letra da questão, né? O gerenciamento de riscos é de fato o que ajuda a prevenir, a identificar. É um passo antes do problema acontecer. E o problema acontecendo, aí vira, assim, um gerenciamento de crises. Então, uma coisa não existe sem a outra. O que eu falei da interconectividade e a vulnerabilidade humana. Grandes reflexões aqui, quando a gente fala de integridade. Mas é isso, acho que a gestão de riscos, me perdoa, é sobre prevenção, identificação, mitigação, e na prática é reconhecer aonde eu posso ter mais problemas éticos, aonde pode me falhar conduta, aonde eu tenho onde eu sou mais propenso para propinas. Quando eu falo propensão, eu lembro sempre de propinas, de falhas de comunicação, de assédio e questões assim mais profundas e mais problemáticas, né, com causas e consequências maiores. E uma vez riscos identificados, o que se espera, assim, automaticamente dentro de uma instituição, é que tenhamos canais, veículos, métodos para combatê-los, sistematizá-los. E não só combatê-los, mas poder conversar sobre, né?
E o que a gente falou lá de segurança psicológica, de criar ambientes seguros, é criar espaços para também poder se conversar, ventilar. E quando falamos de ventilar e conversar, espero que seja de forma ética, de forma imparcial. E muitas vezes, quando se fala de gestão de riscos, apetite a riscos e assim diante dentro da instituição, pouco se considera sobre, voltando aí, ambiente seguro. E a criação do ambiente seguro, para mim, entra aí. A falta dele também entra aí dentro de uma gestão de crises. Então, se a gente pudesse conectar, fazer um grande gancho aqui dos temas que você está trazendo, Rosa, não deixar de criar um ambiente de segurança, um ambiente psicologicamente seguro dentro da sua própria gestão de riscos institucional. E a partir daí, na prática, virão os canais de denúncia, o Fiteco fofinho, gracinha, bonitinho, que eu já escutei que pessoas dormem e acordam com e se sentem super seguras, o guia de conduta, ética de bolso, seja qual for na sua instituição, coisas grudadas, né, valores culturais grudados na sua parede, no seu celular, no copinho que você bebe água, ou o que seja. Mas na prática, o visual, o tangível, que você tenha instrumentos que sejam palpáveis e que estejam sempre na minha memória, ou simbólicos, ou no meu subconsciente. Isso tudo faz muito mais sentido para a gente construir uma prática persistente, coerente. E o que eu já falei antes, o que os líderes normalizam viram hábitos. E mais uma vez, liderança, por exemplo, é top-down. E a coerência tem que vir dali. Com certeza. E para finalizar, a gente está chegando já no final, como a gente transforma essa integridade em algo cotidiano, muito além do institucional? Pessoas. Não me lembro mais quem falou isso. People. Mas eu repito 3 vezes porque, de fato, pessoas no centro dos valores, das práticas e das suas consequências. A gente fala de responsabilização e é um termo bonito, líderes de si próprio, mas, de fato, precisa partir de nós, para nós, nesse senso de coletividade, de comunidade, de interconectividade. Pessoas. Rosa, eu acho que a integridade, ela já está no nosso dia a dia, né? A gente tentar fazer o correto sempre. E quando a gente estiver na dúvida, eu acho que uma boa opção é a gente pensar, se eu fizer isso, será que a minha família vai ficar orgulhosa de mim? Será que os meus amigos vão ficar orgulhosos de mim? Né? Se no final da minha vida passar um filme, eu vou ficar orgulhosa do que eu fiz? Então, eu acho que é um caminho para a gente tentar sempre fazer o correto. E, falando ainda de risco, eu acho que é importante a gente falar que os riscos, eles existem, né? Independente da gente tratá-los ou não, eles existem. Então, não adianta a gente fingir que não tem risco, porque tem. A questão é a organização ter essa consciência de que é melhor fazer, né, identificá-los e tratá-los antes de que alguma coisa pior aconteça. É isso, a integridade não é a ausência de risco, né, mas a capacidade de reconhecê-los. E aí sim, agir em cima. E acho que para concluir, quando todos fazem o certo, dentro da vira íntegro. E quando todos fazem a mesma prática, vira uma cultura. Né? Então, é isso. Acho que cultura de integridade poderia se resumir bem em vamos todos fazer da mesma forma que acreditamos. Acreditando corretamente, coerentemente, eticamente. Então, eu queria agradecer a presença de vocês duas aqui para falar de um assunto tão relevante e importante que agora as pessoas vão conhecer um pouquinho mais, refletir mais também e entender melhor. E eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora, até o final. E até a próxima!